Excelentíssimo senhor Joecir Bernardi, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, em nome desse eu cumprimento todos os vereadores presentes, em especial o vereador Marcos Júnior Marini. Nossa satisfação em estar aqui, e um fraternal abraço. Nosso vereador Lindomar Rodrigo Brandão, também, uma satisfação tê-lo aqui, né, sendo já antigamente representante da nossa Polícia Militar, e estar aqui representando tão digna missão. Então, venho aqui sobre o requerimento de número 847/2021, tendo em vista para participar de uma sessão ordinária nessa Casa de Leis para a data a ser agendada referente ao nosso 190, né, atendimento de emergência. Dessa feita, fizemos uma apresentação, para as coisas ficarem um pouco mais didáticas, para nós termos também um parâmetro a nós se basear, né? Então, o 3º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Pato Branco, nós somos o codinome de Sentinelas do Sudoeste do Estado. Nosso Copom, Central de Operações da nossa Polícia Militar do Paraná, se em um determinado momento descentralizada em todos os batalhões de áreas, né, em todos os batalhões da Polícia Militar, em um segundo momento centralizada no Copom em Curitiba. É um sistema novo, um aplicativo novo, que nós temos que se ambientalizar com a modernidade que vem do dia a dia que nos traz. Então, atendimento do 190 em Curitiba, eles têm um total de 93 municípios, com uma população de praticamente 11 milhões e meio, né? Isso no censo de 2000 do IBGE. A população do Copom de Curitiba, ela atende cerca aí de 4, quase 5 milhões de habitantes. É um número bastante elevado, né, no contexto de Estado. Porém, a intenção é ampliar essa situação. São 377 mil chamadas telefônicas atendidas no primeiro semestre de 2021. Então, é um número bastante elevado de chamadas, né, no contexto geral. Uma média de 63 mil ligações mensais atendidas. Média de 2.100 ligações diárias atendidas. 40 mil atendimentos pelo APP 190 no primeiro semestre de 2021, e nós vamos falar sobre esse APP 190, ele vem facilitar alguns atendimentos, né, específicos em relação a atendimentos de ocorrência. Uma média de 6.700 atendimentos mensais pelo APP, uma média de 225 atendimentos diários pelo APP 190. Próxima, por gentileza. Então, essa questão do atendimento 190 é uma unidade de resposta audível, né? Logicamente que a comunidade, num contexto geral, não está totalmente ambientalizada com este meio virtual, né? Porém, ele vem a facilitar e muito, né, a questão do 190 e esses atendimentos. É uma tecnologia utilizada pelo Copom para selecionar das ligações redirecionadas a filas específicas de atendimento das ligações. Então, eram ligações atendimentos mais específicos, que podiam ter uma demanda, criar uma demanda reprimida, que daí, com o APP 190, ele veio, digamos assim, desafogar um pouco essa demanda. Dessa forma, o solicitante do ligar 190 é direcionado em um menu de opções, bastante simples, né, e relativo ao seu problema específico daquele momento. Um grande benefício, né, essa unidade foi que uma queda de quase 100% de trotes, a maior celeridade de atendimento a quem realmente necessita do serviço do atendimento 190. Nós falamos ainda em trotes, né, é uma coisa, nós vivenciamos isso dia a dia, né. Nós colocamos aí na área dos batalhões, coloque aí pelo menos a 30%, né, em relação a trotes, que o policial atendia, né, ficava ali esperando, e aquela brincadeira, normalmente criança vai em orelhão ou telefone de casa. Hoje em dia todos nós temos acesso a telefone, nós damos telefone para filhos nossos, independentemente da idade, e acabavam tendo uma facilidade com essa questão, esses trotes. Então, nós temos aí um quadro, né, um quadro representativo em relação aos acessos
dessa unidade de resposta audível, né? Segue-se uma média mensal ali, digamos ali, de em torno de 160, 170 mil atendimentos mensais. Então, é um número bastante elevado, mas bastante oportuno no momento que esses atendimentos eram feitos presenciais em relação aos policiais militares que atendiam ali. Próxima, por gentileza. Então, falando só um pouco, bem rápido, né, o tempo um pouco curto, mas, enfim, a Polícia Militar, no orçamento de emergência, para uma situação de risco à vida e ao patrimônio, ele digitaria de imediato, né, ligando 190, ali no aplicativo, digitaria, ou melhor, esse atendimento de resposta audível, digitaria o número 0, né, que faria esse atendimento. Para denúncia sobre Covid, digitar 1. Covid é bastante evidente, nós tratamos aqui, né, essa Câmara de Vereadores trata diariamente sobre essas questões, o governo municipal, o governo estadual, né, e o governo federal tratam diariamente sobre essas questões, por isso também foi colocado esse item aí. Para falar do Corpo de Bombeiros, digite 4, né. Para ocorrências de perturbação do sossego, digite 5. Perturbação do sossego temos um número bastante elevado de perturbação do sossego. No momento de pandemia, nós tivemos uma redução significativa, mas com, eu não diria afrouxamento, né, com a retomada das questões todas, né, de mercado e da cidade no contexto geral, nós tivemos aí um aumento, né, o pessoal ficou um pouquinho preso em casa e saiu assim, né, está saindo meio de repente e tentando talvez tirar algum atraso, alguma coisa. Mas, enfim, nós estamos agindo em referente a isso. Por isso, também, bastante importante, bastante relevante colocar essa questão aí. Para denúncias onde o crime não esteja acontecendo nesse momento e que possa ser objetivo de averiguação posterior pelos órgãos competentes, digite 6. Né? Logicamente, aqueles negócios, tráfico de drogas, descaminhos e outras coisas, mas que tem informação que a Polícia Militar pode, evidentemente, agir naquela situação e obter êxito no sentido de reprimir. Para reclamações, sugestões ou elogio, digite 8. E para outras informações, digite 9. Então, nós tínhamos lá, no primeiro atendimento 190, ligava lá, era dito lá, Polícia Militar do Paraná, atendimento de emergência, o que posso dispor. Então, tudo isso caía na Polícia Militar, caía direto no atendente. Então, nós temos tínhamos esse gargalo que ele foi estancado um pouquinho, mas, logicamente, que todo o sistema tem as suas dificuldades e os seus aprimoramentos, né? E, conversando sobre o assunto, nós podemos dirimir algumas questões e, realmente, obter resultados bons, né? Então, do aplicativo 190 agora, aí, né, o aplicativo 190 é uma plataforma da Polícia Militar, pioneira no Brasil, que possibilita acionamento de emergência sem ligações telefônicas, com o aplicativo possível registrar como fatos acidentes de trânsito, perturbação do sossego, violência doméstica, dentre outras ocorrências. Aplicativo é aplicativo, né, do Play Store de qualquer telefone, você vai lá, coloca 190, vai dar o aplicativo e, tendo, né, a capacidade daquele aparelho telefônico ali, ele vai iniciar o aplicativo. Bastante simples também, né? Se nós vemos assim, aqui falando de primeira mão, talvez não pareça. Mas lidando com ele, assim, em poucos momentos, a gente consegue ver que era uma situação bastante simples. O app, né, no Paraná, também é projetado para atender pessoas com deficiência auditiva, sendo possível ativar auxílio de Libras, visando sempre atendimento ao usuário de maneira eficiente. Então, nós temos que evoluir. Né? O sistema, no contexto geral, tem que evoluir. As demandas, elas são cada vez maiores, as demandas são cada vez, os aplicativos, né? e as sofisticações e o desenvolvimento é cada dia maior, e nós temos que seguir o mesmo caminho. Agora, próximo, por gentileza. A título de informação, nós temos algumas coisas em relação à nossa unidade, ao 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco e toda a região. Ele foi criado em 58, então já fazem bastante tempo aí que nós temos esse nosso batalhão em nossa área. Ele tinha como a primeira companhia Pato Branco, segunda companhia União da Vitória e a 3ª companhia Foz do Iguaçu. Então a atuação se estendia desde o município de Malé até Foz do Iguaçu e Guaíra. Então, só por aí, nós vemos, né, nesse histórico que eu gostei de colocar ali, para nós vermos a evolução do que nós temos. Nós tínhamos praticamente ali quase que 80 e poucos municípios na área de um batalhão. Né?
Só que não tínhamos a demanda que nós temos hoje em dia com 16 municípios. Então, as coisas evoluem. A partir de 77, foi modificado a área de circunscrição, sendo redefinida a primeira companhia com Pato Branco, segunda Francisco Beltrão já é o 21º Batalhão de Polícia Militar hoje em dia, e a terceira companhia Santo Antônio Sudoeste, que pertence a Francisco Beltrão, que é o 21º Batalhão. Teríamos, na época, nós tínhamos 42 municípios. 42 municípios. Também aí uma área bastante grande, que nós, com toda certeza que eu posso falar das estatísticas, não tínhamos a demanda que nós temos hoje com 16 municípios. Então, nós temos que sempre evoluir. Em 2010, foi criado aí uma nova reestruturação do batalhão, que daí ficou, o terceiro batalhão ficou com 16 municípios, a primeira companhia Pato Branco, segunda companhia Palmas, terceira companhia Coronel Vivida. Então, no próximo slide, nós vamos poder ter uma dimensão, mais ou menos, dos municípios que nós temos no nosso batalhão, como Pato Branco, Vitorino, Itapejara do Oeste, Bom Sucesso do Sul, Palmas, Coronel Domingos Soares, Clevelândia, Mariópolis, Mangueirinha, Coronel Vivida, Honório Serpa, Chopinzinho, São João, Sulina, Saudade de Iguaçu, São Jorge do Oeste. São 277 mil pessoas que têm que ser atendidas. Então, nós temos que criar, dia a dia, uma estrutura cada vez maior para que, efetivamente, nós possamos atender toda essa população de maneira bastante coerente. Até porque a dificuldade de cada um ele dá a intensidade, cada um dá a sua intensidade ao seu problema. Nós podemos, muitas vezes, como profissionais de segurança pública, mensurar isso, num contexto geral, mas quem dá esse potencial é a cada pessoa que dá a sua importância. Mas nós temos que filtrar, muitas vezes, essas informações. Então, voltando para o nosso atendimento 190, um breve relato em relação à nossa área, em relação aos nossos municípios, para que nós tenhamos uma dimensão efetiva, que é Pato Branco e região, e a quantidade de pessoas que atendemos também. Nós temos lá no terceiro batalhão, no primeiro semestre de 2021, uma média em minutos. Uma média em minutos. Entendam que uma média é uma coisa que nós pegamos diversos fatores e que eles se relacionam a um só. Então, nós temos o tempo médio de despacho de uma ocorrência, nós temos uma média semestral, tivemos janeiro 8, fevereiro 9, março 11, abril 8, maio 7 minutos, e julho 8. Então, nós tivemos uma média aí de tempo de despacho da ocorrência. Então, que a ocorrência é atendida e ela é despachada em relação ao atendimento da viatura lá de ponta. Então, 9 minutos. Mas são sempre esses 9 minutos, Major? Não, não são sempre esses 9 minutos. São ocorrências, algumas ocorrências um pouco mais complexas, as quais exigem um número maior de informação. Então, temos ocorrências que no contexto geral extrapolam aí 10 minutos, 15 minutos de informação, ou chega informação novamente, E temos também ocorrências que o momento do despacho, do acionamento ao momento do despacho é 4 minutos, 3 minutos. Então, isso é uma média, Mas nós temos que lidar com média. Então, nós temos uma média de deslocamento em relação à cidade, nós temos aqui com vereadores e legisladores desse nosso município, a dimensão de qual que é a nossa Pato Branco, e em quanto tempo nós podemos circular de uma ponta a outra da nossa cidade. Então, nós temos aí um período de deslocamento médio de 17 minutos, em algum momento a gente pode achar que é um deslocamento um pouco intenso, poxa, mas de repente 17 minutos, nós vamos e voltamos à cidade. Talvez não dê, dependendo do horário, dependendo da hora, dependendo da circunstância, dependendo do local que vai chegar, dependendo do tempo. Então, temos diversos fatores que contribuem para essa questão. Mas é um tempo médio. E daí, por fim, nós temos um médio tempo de angústia, uma palavra um pouquinho diferente, talvez, ao palavrear que nós estamos acostumados, ou melhor, a polícia está acostumada, mas talvez os outros não estejam. A gente fala de angústia porque, poderíamos usar outro termo ali, mas é você acionar a polícia militar e esperar chegar lá, você fica esperando, Você fica apreensivo, você fica
potencializando muitas vezes a questão que está ocorrendo ali, mas a gente chama de tempo de angústia. Nós já tínhamos feito alguns memorandos em relação a essa atividade de polícia militar, né? O último deles foi, que eu fiz agora o dia 13, né, 13 de setembro, né, no qual nós evendamos gestões para diminuir a demanda reprimida da polícia militar e o tempo de angústia, esse tempo de angústia aí, né? Que efetivamente, lógico que nós gostaríamos que esse tempo fosse o mínimo possível, né? Mas há de convir que você reduzir demais, você também pode não dar tanta qualidade assim a um atendimento, tanta qualidade assim à prestação de um serviço, certo? Então mas a intenção é reduzir esse tempo aí. Então, nós temos aí, né, acredito que alguns já conhecem a nossa estrutura em relação ao Copom nosso de Pato Branco, né? Vinha funcionando muito bem, com toda a tranquilidade possível, ou melhor, vem funcionando tudo bem, mas ele não atende diretamente esse 190. O 190 ele vem na tela, né, do atendente ali, e o atendente dele despacha para alguns setores nossos, algumas cidades e companhias. Então, nós temos lá 2 ou 3 policiais 24 horas por dia, em cima também de monitoramentos de câmeras da cidade, que nós temos algumas câmeras com identificadores identificadores de placas e identificadores de pessoas, né? Bom, enfim, próximo, por gentileza. Ok. Apenas só para daí, a questão da guarda municipal, o senhor pode, até nos 30 minutos, já dissertar também. Não, mas o tempo é aberto, né? Entendeu? Só fechando os dois assuntos em torno de 30. Só uma questão de ordem, que não seria possível a gente debater os 190 e depois, para não haver uma confusão? Né? Não, mas a guarda municipal acho que vai ser uma coisa bem mais rápida um pouco, né? Mas acho que vai dar tempo, não tem problema. Então, em Pato Branco, nós possuímos o Copom, que atende todos os municípios da primeira companhia, né? Pato Branco, Itapejara do Oeste, Vitorino e Bom Sucesso. Há um policial escalado por dia para atender as demandas de rádio, despachar ocorrências oriundas do 190, vindas de Curitiba, e monitorar as câmaras municipais dentro das necessidades. Nós temos o sistema nosso de câmaras é um sistema bastante bom, bastante inteligente, e fica mais fácil, não precisa que tenha uma pessoa efetivamente 24 horas na frente das telas. Até porque não conseguiria, né, acompanhar todas as telas se não tivesse um sistema de alerta, onde alerta no monitor do computador o que efetivamente o policial está buscando ou efetivamente o que ele quer e jogou no sistema. Então, há um graduado atuando também, em conjunto com o oficial de serviço no dia, temos um oficial, todo dia um oficial de serviço, o qual monitora as ocorrências necessárias, são somente em Pato Branco, mas de todos os municípios da área de circunscrição do batalhão. As escalas ali são de 12, 24, 12 e 48 horas, mas nós temos agora, né, uma escala extra-jornada, né, colocada pelo Estado, e nós estamos cumprindo isso aí, e que faz a reposição, né, em momentos de maior circulação de pessoas em todas as cidades da área do batalhão. Os horários específicos mais ocorrência, escaladas PM para monitorar, de câmeras e escalas de 10 horas. Nós temos momentos de maior pico de necessidade que efetivamente precise de um policial ali, principalmente quando nós cadastramos mandatos de busca e apreensão, mandatos de prisão, melhor, não busca e apreensão não, mandatos de prisão, que daí com os identificadores faciais a gente consegue direcionar mais essa questão das prisões e capturas. Próximo, por gentileza. Então, nós temos aí, né, uma rápida e bem simples, na verdade, visão de como que está atualmente funcionando. Talvez, logicamente, que o vereador, no contexto geral, ele é a voz do povo, e aqui deve ser representada a voz do povo, mas a gente também tem que ter a contraposição que é a nossa de como segurança pública. Então, ligações atendidas, ocorrências encerradas. Em verde, nós temos ali, podemos ver bem, as ocorrências registradas pelo 190, quando o atendimento era em Pato Branco, em período de janeiro a julho de 2000. Né? Veja a quantidade lá. Nós temos, no terceiro batalhão, 7.900, quase 8.000. Né? E daí, aqui em Pato Branco, 3.800, quase 4.000. E em azul, as ocorrências registradas pelo 190, quando atendidas em Curitiba, a janeiro e julho. Então, eles perguntam aonde que estava. Nós tínhamos uma demanda reprimida. E aonde que estava essa demanda reprimida? Nós conseguimos ver a partir deste gráfico aí.
né? Então, ele subiu, mais que dobrou, né, o atendimento de ocorrências do 190. E daí temos também, em Pato Branco, eu diria que não mais que dobrou, mas quase dobrou, né? Eu diria que 90%, quase atendido. Então, nós estamos atendendo mais, né, com esse sistema novo. Talvez não tenhamos tanta facilidade em as pessoas se adaptar a isso, né? Então, podemos ver a verificação real do quantitativo de ocorrências da circunscrição do 3º Batalhão, verificar a real demanda reprimida da circunscrição que realmente existia, né? A pessoa que ligava para lá, o atendente estava pegando informações, né? E realmente não tínhamos esse retorno, né? Registro de gravação de áudio de todas as ligações, né? Isso é muito bom para nós. É tanto um benefício para quem liga, como um benefício para quem atende, né? Dados reais registrados para estudos estatísticos específicos. Muitas vezes nós temos que lidar com números para efetivamente direcionar o nosso policiamento e ver os pontos que têm que ser corrigidos. Dados registrados para estudo. Bom, registro de áudios de todas as ocorrências aqui no 190. Solicitações dentro da área do DDD 46, que caíram em outras circunscrições. Nós temos algumas falhas, né? Sempre nós temos algumas falhas em relação ao DDD, por um motivo ou outro, né? Formalização do atendimento do PM. Facilitação no auditorias, nos atendimentos das ocorrências. Então, nós podemos fazer auditorias hoje em dia, né, para efetivamente, o que serve tudo isso? Para nós vermos os pontos que nós temos que, se não delinear de uma melhor maneira possível, corrigi-los de imediato. Próximo. Outros pontos positivos, nós podemos ver ali o atendimento especializado e padronizado do número de emergência 190. Acalmou o ambiente do cupom sem atendimentos de telefone, possibilitando, né, o quê? Um melhor monitoramento das câmeras nossas, né? Então, são aspectos positivos. Pesquisas de sistemas, né? Então, volta e meia, e isso é uma constante para quem vive com polícia militar, estar consultando placa de carro, estar consultando nome de pessoas, antecedentes, fichas. Então, isso demanda de tempo, né, para o policial, no momento em que, se ele estiver no telefone, ele não poderia ter esse tempo todo. Busca de redes sociais para subsidiar equipes da rua com informações. Hoje em dia, as redes sociais, nós, no contexto geral, nos expomos bastante, né? Com Facebooks, Instagrams e outros aplicativos tantos aí, que todo mundo praticamente sabe onde estamos, o que fazemos, né? E outras coisas mais. Então, a grande maioria usa isso para conhecer alguém, porque a Polícia Militar não iria, né, utilizar desse meio para efetivamente alcançar o objetivo esperado. Melhor segurança no quartel, né? Maior atenção para as câmeras, não só do quartel, também como fora. Melhor atendimento presencial do cidadão para registro de boletins únicos que vão lá. Então, tem-se um tempo mais, a pessoa não vai lá, fica esperando alguém vir atender e de imediato já pode ser atendido. 13 municípios da circunscrição passam a ter atendimento 190 24 horas por dia, antes atendido somente quando a equipe estivesse na sede do DPM e pelotão. Então, o que quer dizer isso, né, no contexto geral? Nós tínhamos equipes 24, 48 horas, 12, 24 ou 12, 48 ou 24, 48 horas, e que o policial não vai ficar no destacamento o dia inteiro, né, para atender o público e para também atendimento do telefone do 190, que cairia ali muitas vezes. Ele vai fazer o quê? Ele tem que fazer patrulhamento, ele tem que fazer PB, ele tem que fazer abordagem, ele tem que atender ocorrências, ele tem que estar próximo à comunidade, a comunidade tem que estar vendo, né, o dia a dia do policial militar. Eu vou no destacamento, eu vejo muito, circulo um pouco e pergunto, daí, vocês têm visto a polícia aí? Passa aqui, todo dia passa, ou uma vez, 2 vezes por dia passa. Isso é bom, né? Mas a partir do momento que ele fica quartelado, o pessoal não vai ver isso aí, né? E essa sensação de segurança acaba sendo diminuída. Então, finalizando ali com os pontos positivos também, o aumento das ligações atendidas e ocorrências encerradas, o efetivo utilizado para atendimento de ligações 190 em Pato Branco e demais séries de companhias foram realocados em equipes
e atuam nas RPAs em atendimento das ocorrências. Maior quantidade de linhas para atendimento das ligações na sede da companhia, havia apenas 2. Nós tínhamos na sede da companhia 2, então nós temos muito mais linhas hoje em dia, e também um aplicativo que vem a facilitar, e muito. Porém, um atendimento, sendo que se uma das linhas tivesse, se uma linha estivesse ocupada, não teria como atender, né? O cidadão teria que aguardar e teríamos mais problemas nesse contexto geral. E o atendimento exclusivo para o APP 190, que também vem a facilitar. Então, acredito que, referente ao 190, seria isso que nós gostaríamos de passar e estar ao conhecimento dos vereadores da nossa Pato Branco. Eu digo sempre, conversando um pouco antes sobre esse assunto, né, finalizando ele, eu acho que falei demais, né? Mas, enfim, a gente tem os aplicativos hoje em dia, né, e um exemplo eu dou bem claro que esses aplicativos de banco, né? Então, nós íamos em banco, no começo, nós íamos caixa no banco, né, ficávamos esperando tanto em filas, e depois eram os caixas eletrônicos, que nós ficávamos esperando em filas também para pagar boletos e outras coisas mais. E nós vemos hoje que o aplicativo, em relação a banco, facilitou muito a vida da gente. A gente, praticamente, com cartão de crédito, um aplicativo de banco, a gente não pega dinheiro na mão, né? Faz tudo pelo aplicativo, paga as contas, você pode até prever coisas e orçamento e outras coisas mais. Então, talvez esse sistema é um sistema novo, talvez nós tenhamos que nos adaptar, talvez tenhamos que divulgar mais ainda do que é divulgado, mas a intenção da Polícia Militar é sempre o bem-estar da população e o seu atendimento. Seria isso sobre o atendimento do 190. Eu serei bastante rápido, acredito que talvez até nesses 3 minutos ou um pouquinho mais para mim falar sobre as guardas municipais. Né? Então, é uma demanda um requerimento número 878 de 2021, né? Na qual me pedem para que numa sessão eu venha falar sobre o projeto lei número 120 de 2021, que cria a Guarda Municipal de Pato Branco, no Estado do Paraná, e outras providências. Essa é uma demanda feita pelo o vereador Rômulo Fajon, me perdoe que pela pronúncia, de repente, não somos tão bons nisso, mas que evidencia a criação das guardas municipais em relação ao município de Pato Branco. Num primeiro momento e num contexto geral, eu posso dizer para vocês que todos os esforços tidos em relação à segurança pública sempre são bem-vindos. Eu não tenho nenhum detalhe a colocar em relação a isso, porque, evidentemente, quando uma coisa começa bem, a tendência é que ela prossiga bem. Porém, nós temos que delinear efetivamente as linhas que vão seguir, né, em relação a essa demanda de guarda municipal. Podemos ter uma parceria em relação à Polícia Militar, também não vejo problema nenhum, mas, com certeza, quanto mais a gente envendar esforço para a segurança pública do município, sempre é bom. Mas delinear essas questões são sempre bons. Eu acredito que a ideia seja, pelo que eu li no projeto, de que sejam colocadas, como são todas as guardas municipais em relação ao bem público, né? Em relação ao bem público, escolas e praças e outras coisas mais, e, logicamente, irá agir em uma situação, evidentemente, que deva agir, situação de flagrante e outras contravenções que podem ser feitos encaminhamentos, e se não puder ser feitos com eles também, aciona a nossa 190, Polícia Militar, nós podemos dar um apoio. Tem-se alguns detalhes, né? Nós vemos as guardas municipais, algumas guardas municipais, nesses 32 anos de Polícia Militar, de que sempre nós começamos bem, e talvez por um delineamento, né, que talvez não tenha sido bem aplicado num determinado momento, elas vão decaindo um pouco, e também, até porque segurança pública é uma situação evidente para a população, mas segurança pública é cara, né? Nós colocarmos 4 policiais na rua, nós colocarmos outras coisas a mais, né, em uma viatura, com armamento, com fardamento, tudo isso despende um preço muito elevado. Eu digo, hoje em dia, nós vemos aí na rua nossas rotãs com Trailblazer. Nós não encostamos uma Trailblazer daquela ali para trocar pastilha e algumas coisas a mais por menos de 8 mil. Então, é uma situação difícil, e isso tem que ser delineado antes, né, para que tenha-se efetivamente uma constante, tenha-se efetivamente um equilíbrio em relação à Guarda Municipal. E também a preocupação, né? Eu acredito que ele está inserido, essa preocupação, nesse projeto de lei, que seria uma questão até de
um plano de carreira, né, para que haja uma evolução, e nós vemos isso na polícia, né, nós convivemos isso na polícia, um plano de carreira, para que efetivamente vá se alcançando outros limites e não fique naquela mesma situação. Vejo de bons olhos, né, sempre uma situação em que nós vamos ter algo a mais para efetivamente, mas acho que já está encerrado, efetivamente ajudar a Polícia Militar. Né, apoiar os serviços, aí, em um item lá, apoiar os serviços de responsabilidade do município, incluindo sua ação fiscalizatória no desempenho de atividades de polícia administrativa, nos termos da Constituição Federal. Isso é o que é, né, é o que é e que nós vivenciamos no dia a dia. Algumas coisas, logicamente, que em conversa a gente pode resolver em relação ao armamento, porte de arma, registro de arma, essas coisas nós temos que ver bem o uso, né, de que maneira fazer, mas vejo de bons olhos essa questão da Guarda Municipal. Acredito que da Guarda Municipal eu realmente não fiz, eu iria fazer uma apresentação, mas é um assunto que não se atém muito à Polícia Militar. Né? Nós podemos falar, né, de alguma vivência que nós tivemos nesse contexto, mas que, bem delineada, acredito que seja uma boa instituição para o município de Pato Branco. Seria isso. Obrigado.